Vamos lá então para mais uma aula do 7º ano com o título Renascimento Cultural e Artístico na Europa. O nosso conteúdo é Renascimento Cultural e Artístico na Europa, as mulheres artísticas renascentistas, e o objetivo é identificar e discutir o renascimento cultural e artístico na Europa. Então, já aparece aqui para nós, né? Pintura antes do Renascimento. Então, a gente vai observar aqui, ó, tá? Essa pintura é Taula de Saint-Michel, tá certo? O que essa pintura antes do Renascimento ela nos traz? Figuras estáticas e expressões invariáveis, fundo chapado, ausência de ilusão de profundidade e característica da pintura, tá certo? Então, essa aqui é o que vai trazer para nós antes do Renascimento. Pintura renascentista busca representar objetos, pessoas e paisagens de forma realista. Então, a criação de ilusão de profundidade na tela, inclusão de movimentos nas representações e transformação significativa na abordagem artística pós-renascimento. Então, esse aqui é o quadro famosíssimo da Última Ceia. Nós temos aqui agora também o homem vitruviano, as características de individualismo, racionalidade, antropocentrismo e humanismo. Então, o individualismo valoriza o indivíduo e sua capacidade de autodeterminação. O humanismo, em oposição ao teocentrismo, enfatiza a valorização do ser humano. A racionalidade buscavam compreender o mundo por meio da razão. E o antropocentrismo, a palavra vem do grego anthropos, que é humano, e kentro, quer dizer centro, tá certo? Dessa forma, o ser humano no centro das atenções e não mais Deus. Essa é a visão principal aqui. Contexto religioso, a Igreja Católica predominava na cultura renascentista, a crença de que a salvação e perdão dos pecados ligados ao embelezamento de igrejas e das obras de arte, impacto social, participar de atitudes sociais ligadas à igreja influenciava o sucesso profissional. Dante Alighieri transformou a literatura com obras mundialmente reconhecidas. Giotto di Bondone foi precursor do Renascimento, trouxe perspectivas às pinturas. As características do Quattrocento. Destaque para o humanismo, o realismo e a influência greco-romana. Artistas destacados: Sandro Botticelli, pintor renascentista italiano com obras notáveis, e Leonardo da Vinci, artista versátil em pintura, escultura e filosofia. O Cinquecento, expansão geográfica, firmou-se em países como Portugal, Alemanha e França. Mudanças temáticas: distanciamento de temas religiosos, surgimento das primeiras academias de artes. Nicolau Maquiavel, autor de O Príncipe, faz conexão política e valores morais. Erasmo de Roterdã, elogio da loucura, análise política e religiosa. E Rafael Sanzio, pintor italiano com obras icônicas. Então, 300, 400 e 500 são os períodos que vão aí mostrar para nós como que foi se configurando essa ideia do renascentismo, o que era antes e depois o que passou a ser, tá certo? Renascimento cultural e artístico na Europa. A passagem da Idade Média para a Idade Moderna na Europa foi marcada por numerosas mudanças, como a intensificação das atividades comerciais, o crescimento demográfico das cidades e o enriquecimento da burguesia, que se transformou em um grupo social muito poderoso. O clero e a nobreza, por sua vez, continuavam exercendo influência sobre a sociedade. Assim, as mudanças ocorridas trouxeram novas possibilidades e novas formas de pensar e viver o mundo. O renascimento cultural e artístico teve sua origem na Península Itálica, principalmente na cidade de Florença, que por conta de sua localização era considerado o centro do comércio mediterrâneo.
Com um grande movimento na economia, os excedentes eram investidos em obras de artes. Um dos principais artistas renascentistas foi Leonardo da Vinci, um italiano que se destacou no período como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Você quer mais? Não precisa, né? Então, o que eu queria destacar aqui, que a figura de Leonardo da Vinci é a grande figura emblemática do Renascimento e toda essa versatilidade que ele tinha, e de que o Renascimento cultural e artístico ele tem a sua origem e a sua força muito grande ali na Itália, tá? Na Península Itálica, ou aconteceu em outros lugares também, mas é na Península Itálica que ele vai ter o grande destaque. Mecenas, apareceu aqui essa palavrinha. No Renascimento, o mecenato foi uma prática comum. Mecenas eram pessoas ricas e poderosas que financiavam e protegiam as artes e os artistas. Então, a galera do dinheiro pedia para um artista X fazer uma obra de arte, tá? Ou para ele compor uma música. Então, a figura do mecenas era importantíssima porque ele ia financiar, enquanto aquele artista ia produzir a sua arte, e também automaticamente defendiam e protegiam esses artistas. Entre os mecenas haviam burgueses, príncipes e até mesmo papas. Em Florença, a família Médici foi um importante exemplo de mecenato. O patrocínio das artes pelos mecenas foi fundamental para o desenvolvimento do Renascimento. Então, hoje ainda existe, nos tempos atuais, pessoas que investem em cultura, pessoas que apostam na cultura e que financiam vários e inúmeros artistas, tá certo? Então, isso é uma prática que até hoje ainda acontece. Nesse período aqui, o nome que se dava era mecenas. As mulheres artistas renascentistas. Muitas figuras femininas foram representadas em obras de arte renascentistas, mas pouco se fala sobre as artistas que viveram nesse momento. Em meio aos referenciados artistas do período, havia algumas representantes do sexo feminino que não ficaram tão conhecidas. Citamos aqui as pintoras italianas Sofonisba Anguissola e Lavinia Fontana, cujos nomes e obras continuam pouco difundidos. É importante demarcar que, nesse período histórico, o papel social da mulher era outro, e essas artistas tiveram dificuldades em suas carreiras apenas pelo fato de serem mulheres. No entanto, é importante colocar que os trabalhos de ambas as artistas aqui citadas chegaram a ter algum reconhecimento por parte dos artistas de sua época, tá certo? Então aqui do lado tem um autorretrato no cavalete pintado, um painel devocional de Sofonisba Anguissola de 1556, tá certo? Então busque aí pesquisar as mulheres também que fizeram parte do Renascimento, né, desse período renascentista, e já levando como base a Sofonisba e a Lavínia. Capela Sistina. Outro artista que se destacou durante o Renascimento foi Michelangelo. Os afrescos, as pinturas que adornam as paredes e o teto da Capela Sistina foram uma encomenda do Papa Júlio II a esse artista renascentista. Além de Michelangelo, outros artistas renascentistas como Rafael e Sandro Botticelli também produziram obras para o local, tá certo? Você vai poder agora bater aí o seu celular nesse QR Code e você vai poder fazer um passeio virtual que a gente vai fazer aqui no finalzinho da aula pela Capela Sistina, tá certo? Quero trazer aqui para vocês algumas fontes, tá bom? Que são importantes, que estão compondo esses slides aqui, ok? Então, essas aqui são as fontes. Então, aprendemos hoje a identificar e discutir o impacto do Renascimento artístico na Europa, analisando como esse movimento influenciou profundamente as expressões culturais e artísticas, moldando uma era de renovação e inspiração que transcendeu fronteiras e influenciou o curso da história europeia, tá certo?
Então, para encerrar agora essa nossa aula, vamos fazer esse tour virtual pela Capela Sistina, que através ali do QR Code você também pode fazer. Então, você pode ir visitar todos os ambientes aqui da Capela Sistina, tá certo? Vamos ver o teto aqui, olha que bonito, olha que chique, aqui do lado, muito legal. A gente tem aqui a oportunidade de adentrar todo o ambiente da capela aqui. Você vai clicando, você pode ir mudando os lugares que você vai resolver fazer a sua visita, tá certo? Então é muito legal você ter essa oportunidade e aí ficar com o gostinho de um dia visitar a capela, se você ainda não teve a oportunidade de fazer isso, tá certo? Então olha aqui, ó. Olha só. Coisa linda, né? Então, esse foi o nosso também tour virtual aqui pela Capela Sistina nessa aula do 7º ano de História. Então, Renascimento Cultural e Artístico na Europa. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.